Deus, que tremendo, né? A palavra do Senhor é escudo, ela é pura, ela é cura, amém? E como que nós nos fortalecemos a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus. Vamos neste momento estar abrindo nosso coração mais uma vez, para que a palavra venha transformar o nosso ser, em nome de Jesus. Porque nós não estamos aqui para ser motivados, mas para ser transformados, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te exaltamos, Pai amado, mais uma vez aqui, Senhor, mais um sábado aqui, Pai, neste propósito que estamos aqui cumprindo, Senhor, mais uma vez aqui para ouvir aquilo que está, Deus, no teu coração, aquilo que está no reino do Senhor, no trono dos céus, Pai, traga para essa terra, traga nessa noite para este lugar, ó Pai, venha ministrar, Deus, nos corações, desde as crianças que estão aqui, Pai amado, desde os pequenininhos que venham ser ministrados, em todos nós, ó Pai, que o Senhor alcance o nosso interior. Senhor, neste momento nós queremos te pedir que o Senhor envie os teus anjos, que o teu Espírito Santo venha ter liberdade, traga revelação ao teu filho, traga, Deus amado, revelação na mente dele, no coração dele, Pai. Deus, afasta tudo aquilo que venha desviar o foco, afasta tudo aquilo que venha, Deus, atrapalhar, distrair, Senhor, deste lugar, e que o Senhor possa reinar aqui, Deus, para que haja muitos frutos neste lugar, para que realmente, Deus, nós viemos viver uma nova fase em nossa vida, no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te glorificamos nessa noite, te exaltamos pela tua palavra, pelo teu poder, Pai, que emana no céu sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Som. Aleluia. Aleluia. Ei. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Eu queria primeiramente agradecer a Deus, louvar ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estar aqui em comunhão com os santos, com os irmãos, com a igreja, com a comunidade, junto, louvar, adorar o Senhor, agradecer a Ele, engrandecer o nome dEle, ser por Ele edificado através da sua graça, do seu amor, da sua palavra, como foi orado aqui. Mas também a gente precisa agradecer os irmãos, né? A iniciativa da pastora Rosana, junto com o pastor Paulo, por uma direção de Deus, de estar realizando esse trabalho. Eu acredito que tem impulsionado a nossa vida, tem nos ajudado. Então é bênção. Então eu quero agradecer a Deus por isso, pela vida dos irmãos da Leão de Judá, amém? O pastor, a pastora, toda essa comunidade que já tem algum tempo aí caminhando aqui junto com a gente, nos ajudando, a gente ajudando eles lá, e estamos juntos, fortalecidos no Senhor. Então que Deus abençoe os irmãos, amém? Perseverando, porque, irmãos, de fato, eu vou falar que é um sacrifício não pelo sentido de peso, nossa, que ruim, mas realmente chega a ser um sacrifício. Os irmãos têm um compromisso semanal da comunidade dos irmãos, e aí sábado está aqui conosco, e quando tem alguma coisa de terça-feira está junto, o pastor está empenhado aí no evangelismo, fazendo visita. Até esses dias eu até cheguei a falar para ele: pastor, agenda essas visitas quinzenalmente, senão o senhor vai esgotar, porque a gente não está conseguindo ainda auxiliar. Mas eu vi que essa semana o Renan já foi, eu combinei com ele que a partir da semana que vem também, pelo menos um dia, vou estar indo junto para ajudar, para dividir. Não é peso no sentido de que está difícil de carregar o fardo, mas é como o sogro de Moisés orientou Moisés: Moisés, separa aí 70 homens cheios do Espírito, orienta eles, instrui, para que não fique pesado. Mas então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, dos pastores, por esse tempo que nós estamos vivendo, amém? Quero agradecer também, não sei se está online ainda, mas até há pouco, meu amigo Vanderlei, lá de Artes Nogueira, nosso irmão, uma pessoa querida, está doido para vir embora para o Paraná também, já falou para mim que se... mais uma é benção. Pensa num homem que gosta de orar no monte, um homem de oração, fervoroso. Ele, a casa dele, a família, são bênçãos de Deus. Estava até agora há pouco online ali, então se ele tiver, estou mandando um beijo no coração dele, da casa dele. O Luiz também, meu companheiro de trabalho, compartilhei um link com ele aqui, ele deu uma mãozinha ali. Enfim, amém, irmãos? Que bom estarmos aqui. E Deus me deu uma palavra, e eu gostaria de compartilhar o coração dos irmãos. Sábado passado, irmãos, foi tremendo, né? Deus usou a vida do Renan poderosamente, foi muito bom, muito pontual.
nos encorajou a perceber que o jogo não acabou e que a gente não pode jogar a toalha. No finalzinho lá, eu lembrei, né? Fazendo a conexão com o jogo, né, Renan? O Renan que era um gamer, eu nunca fui. Eu sempre fui um pangaré no videogame. Tanto é que eu nunca tive, né? Malemar jogava fliperama e olha lá. Mas enfim, eu lembro que em alguns momentos jogando ali, quando a gente conseguia avançar algumas fases ou marcar bastante ponto, porque a gente estava fazendo a coisa certa, ainda que do jeito errado, talvez ali, né? Esfregando o controle, né? Fazendo bolha no dedo para fazer a meia-lua ali, que não sabe fazer direito. Ganhava uma vida, 2 vidas, 5 vidas, 10 vidas, ganhava um bônus, ganhava um poderzinho lá que ajudava a avançar, a continuar. Hã? Então, aí ó, né? Então, trazendo isso para a nossa realidade, eu acredito que é isso que o Senhor Deus está fazendo conosco. Ele está nos bonificando, Ele está dando um vigor, Ele está derramando, tipo, que nem no Super Mario que foi falado, né? Quando comia a florzinha, eu lembro disso. O bicho ficava violento, você podia ir, irmão, engatar uma terceira assim e sair arrebentando tudo, que explodia tudo. Era bom. Então eu acredito que é isso que Deus está fazendo conosco. Ele está nos dando um vigor. Amém? Está acrescentando aí uma porcentagem extra para a gente prosseguir e continuar essa caminhada, essa jornada, até que Ele venha. Amém? Maranata, meus irmãos. Ora vem, Senhor Jesus. Esse precisa ser o nosso clamor, essa precisa ser a nossa oração, esse deve ser o desejo do nosso coração. Um amigo compartilhou essa semana, muitas correntes de oração estão se levantando ao redor do mundo devido aos acontecimentos. De novo o Haiti sofrendo, né, com a questão natural do clima, sendo devastado. Vimos semana passada, domingo, o Afeganistão lá sendo tomado pelo Talibã novamente, o presidente tendo que sair fugido, corrido, o terror se instaurou de novo naquela nação, o mundo está em alerta, o sinalzinho vermelho está ligado, tem muita coisa acontecendo e muita coisa vai acontecer ainda, e se faz necessário que aconteça. Nossa nação, irmãos, está com os nervos à flor da pele, nós estamos por um fio para explodir, isso é fato, isso é verdade. O Brasil está por um triz para virar, ou para o bem ou para o mal. Alguma coisa, infelizmente, vai acontecer. Eu vou aqui abrir um parênteses, nós estamos ao vivo, mas eu vou abrir aqui um parênteses. Eu estou torcendo para que o dia 7 de setembro vire mesmo, irmão. Eu quero que vire tudo. Eu quero que o negócio vire de ponta cabeça, porque não dá mais, irmãos, para continuar do jeito que está e tudo encaminhando para a nossa nação ser tomada por um mal para ocupar o governo. Mas isso são coisas terrenas, amém? Isso são coisas do homem. Isso são poderes limitados. Só que o nosso maior alvo de oração não é: Senhor, tenha de misericórdia do Afeganistão, Senhor, ajuda o Haiti, Deus socorre o Brasil, livra-nos dessa maldição, dessa armadilha que estão armando para o poder do comunismo tomar conta do nosso país. Irmãos, as pessoas que desejam que o comunismo tome o governo do Brasil não têm noção do que estão pedindo. Eu vim aqui para pregar a palavra, mas eu também não posso perder essa oportunidade, amém? Eu já vou entrar na mensagem. A questão aqui não é Lula, não é Bolsonaro, não é isso, não é aquilo, não é direita, não é esquerda. A questão aqui é que a gente não sabe o que está por trás disso tudo, a gente não tem ideia. Chega a me dar desespero quando eu vejo pessoas, uma grande maioria, desejando com que esse poder volte sobre o governo da nossa nação. Ah, mas ele foi bonzinho. Ah, mas ele ajudou os pobres. Ah, mas ele fez isso. Fez nada. É enganação, é mentira. Iludiu, enganou todo mundo, irmãos. Ele arregaçou, arrebentou com o nosso país. Foi isso que ele fez. E eu não estou dizendo que o Bolsonaro é o cara, não. Longe de mim. Não vim aqui fazer política e nem palanque eleitoral. Mas eu vim dizer, irmãos, que nós precisamos nos atentar
e voltar o nosso coração para o Senhor, o verdadeiro juiz, o justo, o único. Ele sim. E eu sabia que não ia dar certo. É a nossa esperança. Aleluia. É negócio aí para baixo mesmo. Aí, do chão não passa. O pastor ainda avisou, cadê ele? Tá vendo, irmão? Vai mexendo, o bicho fica bravo. Mas Deus é maior, amém? Amém? Aleluia, pastor. Põe um negocinho ali para me ajudar, pastor. Põe um paranauê ali para me ajudar, um fundo ali para... Amém? Tá bom, meus irmãos? É por isso que eu estou falando tudo isso aqui. Eu tenho minha posição política, tenho meu pensamento, eu tenho minha ideia, eu não abro mão dela. Mas eu sei que quem vai resolver o problema do Brasil e do mundo é Cristo. É Cristo. É Jesus. Amém, meus irmãos? Ele que precisa ser a esperança do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa vida. É por Ele que nós devemos desejar, ansiar e esperar. Não é para Bolsonaro, Lula, terceira via, tudo balela. Quer que o Brasil seja um país de excelência e vai ser? Deseje Cristo ocupando o governo desta nação. Quer que o mundo se transforme num lugar melhor para se viver? Anseie por Cristo governando sobre todas as nações da terra, porque é o que Ele vai fazer. Mas nós precisamos então clamar. Vamos orar pelo socorro do Haiti? Vamos orar pela misericórdia do Afeganistão? Vamos orar para que Deus acalme os ânimos em Israel e no entorno ali, que vive também sempre por um fio. Vamos pedir para que o Brasil, para que o Senhor faça justiça sobre o Brasil e livre o Brasil dessa maldição. Mas sobretudo, no final, sua última oração precisa ser: Senhor, vem, Jesus, vem. Amém, meus irmãos? Maranata. Nós precisamos clamar por Cristo. E como eu sempre digo, não vamos entrar aqui no mérito ser arrebatado ou ficar. Se a gente ficar perdendo tempo para tentar afirmar qual vai ser a forma correta de como vai acontecer, nós vamos ser pegos desapercebidos e talvez vamos perder essa hora. Importa desejar que Ele venha e que a gente venha estar na sua presença. Se Ele for ficar aqui, como é a forma que eu creio, e restaurar a terra e implantar o seu governo nessa terra presente, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos agraciar, Ele vai nos dar entendimento, sabedoria, e nós vamos entender como nós precisamos viver com Ele na terra. Se a ideia dele é nos arrebatar e nos levar para a glória, e a gente não sabe o que nos espera, sim, a eternidade, a bênção, o reino, o céu, as coisas gloriosas lá na eternidade, amém também. O fato é que nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos, nosso coração precisa estar aquebrantado, nossa alma, nosso espírito precisa desejar esse dia e essa hora, amém, igreja? Não podemos temer. E eu vou falar mais. O cinto vai arrochar, irmãos. Eu não queria acreditar nisso. Eu queria imaginar que antes de Jesus voltar, as coisas ficassem suaves para nós, sabe, Renan? Mas não vai. Não vai, e não caia no engano de pensar que vai, amém, igreja? Porque antes que Cristo venha, a Bíblia fala sobre um cara chamado Anti. Então, por que antes? Significa que ele vem antes do Cristo. Ele vai governar, ele vai dominar os poderes da terra. É bíblico. Mas nós não precisamos ficar desesperados. Amém, meus irmãos? Maior é o que está em nós, maior é Ele. Aleluia. Irmãos, agora eu vou entrar aqui na mensagem.
O Espírito de Deus me levou a compartilhar isso com os irmãos. Eu creio nisso, amém? Nós não podemos perder as oportunidades de falar a verdade, amém? Abra comigo em Josué capítulo 14. Glória a Deus. Passando de fase. E eu quero falar um pouco sobre um momento de transição. E o livro de Josué é um livro que relata muito sobre isso. Josué, ele é um cara que ficou marcado pela transição que ele viveu, pela mudança de fase que ele sofreu. Mas antes dele eu quero falar sobre um camarada que passou pela prova do tempo, enfrentou muitas fases na sua vida, mas chegou um dia e uma hora em que ele recebeu a sua recompensa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Nós estamos enfrentando muitas fases e ainda virão fases adiante. E fazendo a analogia de um videogame, cada fase que a gente passa até chegar no final, na última, elas vão ficando mais difíceis, não mais fáceis. A diferença é que conforme a gente vai jogando o jogo, a gente vai criando habilidade. Eu lembro que vendia revista de dicas para você fazer os paranauê lá no controle, para avançar de fase. Deus não vai dar dica para a gente atropelar fases e tempos nas nossas vidas, não, mas Ele vai nos dar graça para passar por cada momento. Amém, meus irmãos? Aleluia! Oh, glória! Josué 14, versículo 1 diz assim: perdão, irmãos, é o verso... Peraí. É o verso 6. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim. Quando estávamos em Cades Barneia, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor meu Deus de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enac viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção da terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Amém? Eu amo essa passagem, irmãos, dentre tantas que a gente gosta e ama na Bíblia. Até esses dias eu estava dizendo, ele não veio hoje, né? Ou veio? Tá lá, ó. Eita, Caleb. Amém? A Isadora até falou para ele semana passada lá na pastora Sônia, que se eu tivesse tido um filho homem, ele ia se chamar Caleb, irmãos. Ia. Por causa que sempre quando eu li essa história me inspira. Caleb e Josué
foram os dois únicos homens que, quando foram enviados a reconhecer o lugar que Deus havia prometido, eles viram que tinha dificuldade, viram que tinha luta, que eram gigantes, que o negócio ia ser pegado, mas eles não deixaram de acreditar. E quando voltaram para dar o relato do que viram, falaram: olha, o negócio lá vai ser duro na queda, nós vamos ter que passar por muitas fases, muitas lutas, mas a terra é boa, mana, leite e mel, o negócio vale a pena. Aleluia! E aqui nós estamos diante de um relato em que Caleb, ele está dizendo: olha, Josué, desde o dia em que o Senhor nos enviou para ver a terra, o Senhor me prometeu que me daria a minha porção. Aí ele fala: passou 45 anos. Ei, irmãos, é muito tempo, não é? Imagina, você recebe uma promessa de Deus e logo nós imaginamos que essa promessa vai se cumprir amanhã. Nosso problema é esse. A gente recebe uma palavra do Senhor, a gente logo pensa: que beleza, daqui 3 meses no máximo estou bombando, estou arrebentando. E aqui daí o texto está dizendo que do dia em que Deus prometeu, passou 45 anos. É legal que o apóstolo Luiz Hermínio fala que, se a gente olhar por o contexto da história, a maioria dos homens de Deus obteram um sucesso em Deus depois dos 40. Eu estou chegando lá, vou fazer 39 esse ano. Aleluia. Eu estou crendo, viu, pastor? Amém? E já vai aí para uns 17 que a gente está com Jesus, então nós está mais ou menos dentro da matemática aí. Amém? Então, irmãos, eu vejo aqui que Caleb passou pela prova do tempo. Imagina por quantas fases esse homem viveu até chegar nesse dia. Foram 45 anos, mas o lindo aqui dessa história é que a gente vê que ele nunca deixou de servir ao Senhor. Falou acho que 2 ou 3 vezes aqui no texto. E continuou servindo a Deus fielmente. Não abriu mão, independente da promessa ter cumprido ou não. Ele continuou, ele foi avançando, foi prosseguindo, perseverando, cumprindo com o seu propósito, fazendo o que precisava ser feito, servindo a Josué, servindo ao seu povo. Mas chegou aqui, no momento em que ele passa pelo tempo, pela prova do tempo, e chegou então o dia da sua vitória. Irmãos, o que é tremendo aqui é que quando então chega o dia da vitória dele, a Bíblia está dizendo, ele fala com a própria boca: eu tenho hoje 85 anos, 45 anos se passaram no dia em que eu recebi a promessa, mas eu ainda estou no pleno vigor. Se precisar lutar, eu vou lutar. Se tiver que encarar gigante, eu vou encarar gigante. E o que for preciso fazer, eu vou fazer, porque eu ainda tenho o mesmo vigor do dia em que eu recebi a promessa. Ou seja, ele passa pela prova do tempo, e quando ele entra na nova fase da sua vida, ele está pronto e preparado para viver essa fase, para desfrutar dela, para receber essa graça e se maravilhar com aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. O Salmo 118, versículo 17, eu proclamei muito essa palavra por muito tempo e ainda proclamo ela. Diz o seguinte: não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Aleluia! Nós precisamos crer que as fases são um processo de Deus em nossas vidas, e que quando, irmãos, chegar o nosso dia, nós não vamos estar acabados, só o pó da rabiola, sabe? Porque às vezes é isso que acontece conosco. Os anos vai nos, sabe, Bruno, os anos vão nos castigando, vai acabando com o cabelo da gente. É cada estresse, irmão, cada luta.
o estômago, uma queimação que não tem fim, de nervosismo às vezes. A carcaça parece que não vai aguentar, o dia que a bênção chegar não vai sobrar nada. Não, em nome de Jesus, quando chegar o meu dia e o seu dia, nós vamos estar em pleno vigor. Aleluia! Nós não vamos morrer, pastor Paulo, nós vamos viver e contar os grandes feitos do Senhor. Hoje talvez ainda podemos estar sendo envergonhados, porque algumas pessoas podem olhar para nós e dizer: ué, o Elton não muda de vida, o Elton não sai dessa mesmice, o Elton não rompe, não acontece nada. A chave vai ser se eu vou permanecer como Caleb ou não, independente do tempo, continuar fielmente ao Senhor. Deuteronômio 34:7 vai falar da morte de Moisés. Eu acho lindo. E morreu Moisés com 120 anos, e ainda enxergava bem e estava em pleno vigor. Na morte de Moisés, ele não estava só aquimba, ele estava em pleno vigor, enxergando bem, cheio de saúde, e mudou de fase, passou desse plano para o plano eterno. Aleluia! Oh glória! Então com Deus não tem tempo ruim. Eu não sei por que a gente deixa a nossa mente se prender a esse tempo presente e as aflições deste mundo, quando nós sabemos que temos um Deus que é eterno, soberano, grande, poderoso, e que ainda a nossa fase se encerra aqui, existe uma eternidade para desfrutarmos com Ele. Ah, Jesus! Oh glória! 1 Pedro capítulo 5. Aleluia, Jesus. Versículo 6. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhes todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém que possa devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Eita, que texto poderoso, irmãos. Oh, aleluia. Permaneçam firmes contra o inimigo. Fiquem com sua fé fortalecida. Uau! Lembre-se que em todo o mundo os nossos irmãos também estão passando por um breve sofrimento. Essa luta não é para sempre. Essa dor não é para sempre. Essa angústia não é para sempre. É por um breve momento. Pedro fala: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus,
porque no tempo dele, ele nos exaltará. E essa exaltação que Deus tem para fazer nas nossas vidas é para que ele seja glorificado. Amém, irmãos? O tempo da transição vai exigir de nós perseverança, fidelidade, atenção e cuidado. É isso que Pedro está falando. Você vai precisar perseverar, vai ter que se manter fiel, aleluia, vai precisar ficar atento, tomar bastante cuidado. Porém, quando nós passarmos por todos esses estágios, nós seremos recompensados. Então, em cada momento da nossa vida, Deus está no controle. Tudo está no controle de Deus. Tudo está sobre o poder de Deus. Se sofremos algumas lutas ou se enfrentamos algumas batalhas, é porque Deus está permitindo, irmãos. Tem um propósito. Ou é para alinhar a nossa vida, porque nós estamos desviando do caminho, ou é para nos forjar e nos fortalecer para que cada vez mais estejamos prontos e preparados para aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Amém? Então, com Deus, irmãos, estamos seguros. Aleluia. Se nós observarmos a história de Josué, contada a partir do capítulo 1 do livro de Josué, podemos ver que ele estava no lugar certo e na hora certa. E assim, ele assumiu a liderança de Israel e foi o instrumento de Deus no cumprimento da promessa. O que aconteceu ali? Houve uma mudança de fase. Vamos ler o texto lá, irmãos, Josué capítulo 1. Por que eu estou fazendo essa analogia, esse comparativo de Caleb, de Josué? Porque às vezes, irmãos, nós somos tentados a mudar de posição. E aí, se nós nos movermos fora do tempo, fora do modo, fora do propósito, nós vamos perder a nossa bênção. Se nós nos mantermos focados naquilo que Deus nos instruiu, naquilo que Deus nos orientou, naquilo que Deus já falou aos nossos corações, ainda que a gente não esteja vendo. Por isso que eu usei o exemplo de Caleb. Passou 45 anos, parecia que nada ia acontecer, mas quando aconteceu, ele estava em pleno vigor, tinha saúde e estava pronto e preparado. Assim será sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Josué estava no lugar certo, na hora certa, do modo certo. E ele viveu aquela transição, aquela transformação, aquela mudança de fase. Foi algo tremendo. Esse texto a gente fala muito dele. E o nosso problema também é esse. Infelizmente a gente fala a Bíblia, mas a gente não vive a Bíblia. Eu tenho dito isso. Nós precisamos clamar também para que esta verdade se torne realidade. A pastora G ministrou quinta-feira lá na igreja como é que chama lá, amor? Deus é salvação. Ela falou num outro sentido que aponta para a mesma direção. A nossa realidade não é a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Se você inverte, a verdade é a mesma também, aponta para o mesmo destino. Essa verdade precisa se tornar realidade nas nossas vidas. E então a nossa realidade vai ser transformada pela verdade. Deu um nó aí não, né? Deu para entender, né, irmãos? Amém? Depois que Moisés, lembra? Moisés morre. Que jeito que Moisés morreu? Bombadão, irmãos. Cheio de saúde. Te dá inveja. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano no norte, desde o rio Eufrates ao leste do mar Mediterrâneo, ao oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver,
ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei a dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Amém, irmãos? Nós precisamos ter coragem para avançar no processo de Deus em nossas vidas. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nela está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem, é uma ordem de Deus para mim e para você. Seja forte e corajoso, aleluia! Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que andar. Oh glória! Se nós nos mantermos firmes, aquilo que o Senhor tem comunicado ao nosso coração, meditando nessa palavra dia e noite, guardando ela em nosso coração, nos mantendo fiéis ao que o Senhor tem nos instruído, direcionado. Ele está dizendo: eu vou ser com você por onde quer que andar, aonde você pôr a tua mão vai prosperar, aonde você se estabelecer vai acontecer. Eu sou contigo, não tenha medo, não desanime, prossiga, avance, caminhe, receba a graça para mudar de fase, para entrar no lugar da promessa. Josué, queridos, ele estava na hora certa, no lugar certo, do modo certo, até chegar o dia dele de receber essa transição, essa mudança de fase. Ele cumpriu o propósito dele de servir Moisés. E Deus chega para ele e fala: olha Josué, a parada é o seguinte: Moisés, meu servo, está morto, e agora chegou a sua vez. Aleluia. Se você continuar no lugar certo, do jeito certo e do modo certo, muito em breve o Senhor também pode vir sobre a sua vida e dizer: meu filho, o meu negócio agora é contigo. Sem invejar, sem ficar chateado, sem se aborrecer com o que o meu irmão está vivendo. É o momento dele, é a hora dele e é a fase dele. Se eu e você permanecermos em Deus com o nosso coração descansado, guardando a palavra dele, meditando nela, se dedicando por ela e se esforçando para que ela se torne uma realidade na nossa vida, o Senhor também vai vir sobre mim e você vai dizer: agora eu sou contigo. Amém, irmãos? Aleluia! Oh glória! E agora eu já vou caminhando para o fim. E não teria como não falar sobre a maior mudança de fase que a humanidade viveu: o nascimento de Cristo, irmãos. Amém? Essa foi a fase mais extraordinária em que o mundo viveu e passou por ela, está passando e vai passar. O nascimento de Jesus Cristo marcou de uma vez por todas a mudança de fase da humanidade. A história foi mudada com essa transformação. Abra comigo em Mateus capítulo 2. E é interessante que houve um sinal. Aleluia. E eu creio que Deus está sinalizando nas nossas vidas, amém, irmãos? Eu creio que Deus está sinalizando. Nós não vamos errar o caminho se nós permanecermos na presença do Senhor. Não tem como errar. Nós podemos até tropeçar, podemos até cair, podemos até parar por algum momento. Mas é como eu disse no começo desse culto, o que eu creio é que o Senhor está derramando um vigor novo. Ele está dando um bônus sobre as nossas vidas, está colocando energia lá na nossa... Como é que chamava aquela paradinha que ficava... aquela barrinha de vida, como é que chama? É barra de vida mesmo? Que ficava amarelinha, daí você ia morrendo, ia ficando vermelha, 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 até, né,
game over. E aí, de repente, você ia lá, comia um lanchinho. Quem já jogou Capitão Comando, irmãos? Aquele eu gostava de jogar, hein? Capitão Comando era da hora. Você ia lá e comia um lanchinho, comia um negocinho, a vidinha ia... Ei, nessa noite você está comendo o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Ele está derramando vigor sobre a sua vida. Ele está aumentando a sua energia. Aleluia! Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido? Aleluia, Rei dos judeus, vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Aqui, irmãos, acontece a maior mudança de fase da história da humanidade. O Salvador nasceu. Isaías profetizou: um menino se nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! Aquela estrela foi o marco daquela mudança. Os magos olharam e viram aquela estrela, e eles interpretaram o que aquela estrela representava. Deus vai enviar um sinal no momento da nossa mudança, e eu creio que Ele já está enviando. Ele está comunicando aos nossos corações. Nós precisamos ativar a nossa fé, para que a gente venha ver este milagre acontecer, meu irmão. Sabe, Jesus vai se encontrar com uma igreja chamada gloriosa. Uma noiva adornada, ataviada, preparada, aleluia. Sabe o que isso significa? Que nós não precisamos temer a mudança que o mundo vai viver nos próximos dias e anos, que não vai ser legal não. E é preciso que isso aconteça, porque no meio do caos, no meio das trevas, a luz do Senhor vai resplandecer. Assim como essa estrela um dia brilhou e apontou para o nascimento de Cristo, nós, a igreja do Senhor, vamos apontar para o seu retorno. Aleluia! Lucas 2. Naquela noite havia alguns pastores no campo, nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado na faixa de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. A mudança de fase que mudou a história da humanidade, o nascimento de Jesus Cristo, irmãos. O nascimento de Cristo é a maior fase de nossas vidas, e ela precisa acontecer em nós.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que se fez tudo novo. Se Cristo está nascendo em mim, se Cristo nasceu em mim, eu tenho que entender que a minha vida foi, está sendo e vai ser transformada. Nós vamos viver essa transição, essa mudança de fase. Cristo é a mudança de fase que marcou a história da humanidade, mudou a história, transformou a história. Ele precisa mudar a minha história, a sua história, e transformar a nossa história. Nós precisamos mudar de fase e entender que nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e Ele está pronto para fazer tudo novo. Aleluia! É tudo novo, meus irmãos. É nova mente, é novo coração, é novo espírito, é nova carne, é vigor, é alegria, é paz, é ânimo, é vida. Esta nova fase deve produzir abundantemente mais em nossas vidas, pois é Cristo que está surgindo em nós. Último texto que eu vou ler, Efésios 3, verso 14, e nós vamos orar. Aleluia. Oh! Então fica no jeito aí já. Efésios 3. Oh glória. Amém, meus irmãos? Amém? Essa é a maior e a melhor mudança de fase que nós precisamos viver nas nossas vidas. É permitir de fato que Cristo nasça, surja em nós. Porque quando Cristo nasceu, Ele marcou, Ele mudou, Ele transformou o mundo. O mundo viveu uma transição, uma mudança de fase. E isso precisa ser uma marca na minha e na sua vida. Olha o que diz esse texto. Forte. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração. À medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. O nascimento, o surgimento de Cristo precisa marcar essa passagem de fase nas nossas vidas. E a partir daí, isso precisa produzir abundantemente mais em mim e em você. Mais vida, mais alegria, mais saúde, mais vigor, mais ânimo, mais paz, mais amor, mais verdade, mais justiça.
Aleluia! Cristo é a melhor fase das nossas vidas. Eu vou dizer de novo, meu irmão. Cristo é a melhor fase das nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele dura para sempre. Não significa que vamos ter vitória em todo tempo, em todo momento, e que é só vitória, só vitória, só vitória. Em alguns momentos nós vamos ser derrotados, em outros nós vamos sofrer algum dano. Mas é como diz o salmista: com Ele nós temos a certeza da vitória, nós temos a certeza da vida eterna, nós temos a certeza da glória. Porque o salmista diz: ainda que andássemos pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Aleluia! Quero te convidar a te colocar de pé, meu irmão, e nós vamos orar. Quero convidar os pastores. O Bruninho vai cantar essa canção. E eu queria convidar você, meu irmão, a se dispor a mudar de fase. Nós já vemos aí, já é o terceiro sábado. Acredito que muitas coisas já mudou na nossa mente, no nosso coração, e ainda vai mudar. E a cada momento Deus agrega uma palavra, a cada momento Deus agrega uma unção, a cada momento Deus agrega um toque nas nossas vidas, irmãos. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você que a melhor fase das nossas vidas é Cristo. O Evangelho é simples, meu irmão. O Evangelho é simples, amém? Josué estava no lugar certo, na hora certa e da forma certa, e ele estava pronto e preparado. Caleb passou pela fase do tempo, e no dia em que chegou o seu dia, ele estava em pleno vigor. Moisés, quando morre, não morre esquecido, desfalecido, acabado. Está registrado. Morreu Moisés com 120 anos, enxergava bem e estava no pleno vigor. Quando chegar o meu dia, o seu dia, quando chegar a nossa hora, nós vamos estar com vigor, com graça, com virtude, com vida. Sim, meus irmãos. E a chave é: permaneça, continue, avance, não deixe de crer, continue fiel. Aguenta firme, ainda que pareça que nada está acontecendo, ainda que as pessoas nos apontem e falem para você: ué, que adianta estar 17 anos servindo a Deus e você não tem nada? Ele, coitado desse, ele não sabe aonde é que eu estou construindo as minhas raízes, como nós lemos aqui em Efésios. Se nós permanecermos nele, nossas raízes serão aprofundadas e então seremos fortalecidos. Eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida, mas eu estou recebendo ela no meu interior. Só Deus sabe o quanto eu já gostaria de estar vivendo uma outra fase na minha vida. Só Deus é que sabe, Deus e a minha casa é que sabe o que o meu coração tem desejado e ansiado. E a chave está aqui, pastora Rosana, é nesse momento, é nessa hora que está a chave. Se eu descuidar aqui, se eu ficar desatento aqui, eu vou perder o meu dia e a minha hora. Mas se eu continuar no lugar, permanecer do jeito certo, da forma certa, eu quero crer que o meu dia e minha hora também vai chegar, como eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Nós vamos cantar essa canção, e essa canção eu quero que ela seja uma oração na sua vida, um clamor dentro do seu interior. Eu quero fazer um apelo para você, nós não estamos podendo, quiser cortar a transmissão, quiser cortar a transmissão, vamos virar tudo aqui agora. Aleluia. Se você sentir no seu coração que você precisa mudar de fase,